A casa sobre a rocha. O chamado Sermão do Monte de Jesus é a maior declaração de amor que a humanidade recebeu ao longo das eras. O conteúdo, a forma, a estrutura da Carta Magna do Bem são perfeitos, irretocáveis. O homem-paz, Mahatma Gandhi, foi capaz de dizer que se perdessem todos os textos sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Sábia observação, pois realmente está ali o mais seguro guia de conduta de que se tem notícia. Não só pelas 9 bem-aventuranças, que cantam esperança, mostrando um futuro feliz para os corações sedentos de orientação e consolo, mas também pela postura perante a lei antiga, mostrando que teve seu tempo, sua validade. No entanto, precisava de reforma, de melhoria. Precisava dar o próximo passo. São muitas orientações, algumas brandas, outras enérgicas. É no Sermão do Monte que Jesus fala que não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, conclamando-nos a fazer brilhar a luz interior que todos temos. É ali que fala do amor aos inimigos, jamais pensado, jamais considerado antes por alguém. Uma proposta revolucionária e de beleza inigualável pelas nuances intrínsecas. Foi do alto daquele monte que nos ensinou a orar, primeiro recomendando que a oração fosse realizada em nosso quarto interno. Depois, orientando-nos a evitar o palavreado excessivo, tornando o ato de falar com Deus uma conversa amiga, desprovida de ritos ou pomposidades. Por fim, recita o Pai Nosso. Como esquecer aquela oração, aquele roteiro, aquele poema de luz? Quantas almas, ao longo das eras, já se libertaram de seus sofrimentos atrozes nas asas de um Pai Nosso feito de coração? Quantas almas? Em seguida, fala dos tesouros do céu, mostrando que são os únicos que levamos daqui, os únicos verdadeiramente reais para a nossa vida espiritual. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Que consolo aos de vida material sofrida, aos que padecem a falta do necessário, saber que alguém os cuida com carinho. Do alto da montanha ainda diz Jesus: pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Fez-nos deuses das possibilidades, das realizações, através de uma vontade pulsante no íntimo. Termina o grande poema de forma majestosa e didática. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou. Construir nossa casa sobre a rocha é buscar a prática dos ensinos do Cristo em nossa vida diária. De nada vale conhecer as palavras, os conteúdos, se eles não nos fazem homens e mulheres melhores, se não nos transformam em pessoas de bem. Construir nossa casa sobre a rocha é perguntar sempre: qual o comportamento cristão nesta circunstância? Em cada decisão questionar: qual a decisão que me leva ao bem do meu próximo? Que me transforma em farol de luz sobre os alqueires do mundo atual? É tempo de construir essa nova casa nos dias de hoje, finalmente sobre a rocha. Cidade Maravilhosa. A segunda capital do Brasil, Rio de Janeiro,
é cantada e conhecida como a Cidade Maravilhosa, aquela cheia de encantos mil. E verdadeiramente o é. Chegar àquela cidade e contemplar à distância o Cristo Redentor no alto do morro é comovente. E depois se sucedem as praias, a natureza em total exuberância, a entrada da Baía de Guanabara, o mar beijando a orla. Um verdadeiro encanto para quem tem olhos de ver e não se detém somente nas dificuldades que aquela metrópole, à semelhança de outras tantas, padece. Talvez por isso, aquele jovem de uma localidade do interior do estado tenha se surpreendido ao receber uma nota em que sua amiga se referia à cidade em que ele reside como maravilhosa. Maravilhosa em quê? Redarguiu. A cidade onde moro não é nenhuma metrópole, não tem nenhuma atração especial, e o máximo que temos em beleza é a Praça Central, com alguns canteiros e bancos para desfrutar do sol. A resposta que recebeu o deixou emocionado. Amigo, para mim, o local onde moram os meus amigos será sempre maravilhoso. Isso porque eu sei que chegando ali, encontrarei as flores da amizade em ricos ramalhetes para me receber. Sei que passeando pelas ruas, poderei sentir o perfume dessa virtude que alimenta as nossas vidas, exalando de cada coração. Sei que mesmo em dias de chuva e frio, encontrarei o calor dos seus abraços e o sol dos seus sorrisos. Por isso, acredite, a sua cidade é maravilhosa. Ali residem você e outros tantos amigos, cujas fotos trago muito bem guardadas no álbum do coração. Quando viajo pelo mundo, quando chego às cidades onde ninguém me conhece e a ninguém conheço, tenho o cuidado de fechar os olhos e folhear esse precioso álbum. As faces de cada um dos que residem nessa cidade passam pela minha memória e acalentam a minha soledade. Sei então que não estou só. Os amigos distantes vibram por mim, me indagam de notícias, me enviam seu carinho em torpedos diários, em e-mails que chegam a horas perdidas da madrugada. Existem sim no mundo localidades de espetacular beleza que enchem os olhos, com suas alamedas bem desenhadas, flores em abundância, jardins e praças esculturais. Cidades que ofertam belezas naturais, com rios de águas cantantes, pontes de invejável arquitetura. Cidades antigas, que conservam o romantismo das ruelas estreitas, entre o casario de uma ou outra época. Cidades culturais, cidades modernas, de linhas arrojadas, edifícios que desafiam as alturas, monumentos extraordinários que honram a criatividade humana, sempre insuperável em suas manifestações. Sim, já visitei muitas cidades e fotografei um número imenso de logradouros, museus, bibliotecas, pontes, riachos e concertos de cores da natureza. Já fotografei obras de incalculável valor, que atestam como o homem é verdadeiramente esse ser que deixa seus traços de imortalidade nas expressões da arquitetura, da engenharia, da pintura, da escultura. Tantas e diversificadas concretizações da sua grandiosidade de Filho de Deus. Mas de todas, a mais maravilhosa cidade das que já visitei, conheci, admirei, é sim essa cidade onde estão os meus amigos. Essa cidade onde estão os ramalhetes perfumados que me envolvem a alma em afagos, carinho e atenção. Deserto florido. O deserto do Atacama, no Chile, é o mais árido e alto do mundo. É também o lugar na Terra que passou mais tempo sem chuvas, sendo registrados 400 anos sem uma gota d'água do céu. Atualmente, ele pode ficar anos e mais anos sem qualquer precipitação atmosférica.
Porém, de tempos em tempos, um fenômeno muito interessante acontece. O milagre da floração do deserto é possível de se ver muito raramente, pois depende necessariamente da chuva caída nos meses do verão. Suficientes quantidades de água permitem que as sementes que estavam adormecidas no seco deserto possam despertar para voltar à vida e florescer por um curto espaço de tempo na primavera. São mais de 200 tipos de flores, cores 1000, um desabrochar belíssimo e inesperado em meio a terras tão áridas. Quando o deserto revive e floresce, surge uma panorâmica maravilhosa. É a oportunidade de desfrutar a singeleza das flores que cobrem as planícies e gloriosamente contrastam com as montanhas que as rodeiam. Só é possível desfrutar desse milagre do deserto em alguns anos e por pouco tempo, desde fins de agosto até o meio de outubro. As sementes, que ficam adormecidas por muitos anos, estão especialmente adaptadas para essas condições extremas, e assim podem voltar à vida pelas chuvas que as acordam, convertendo o deserto numa pintura multicor. Os chilenos conhecem esse fenômeno como deserto florido. O ser humano também é capaz de florescer, mesmo após anos de estiagem íntima. As sementes do potencial evolutivo jazem dormentes, mas vivas, no âmago da alma. Almas secas, almas aparentemente sem esperança de flor, virão a desabrochar um dia, quando a chuva do entendimento, a chuva da renovação as fizer despertar. Não há caso perdido para o Criador. Mesmo os espíritos mais relutantes, que na agonia e tristeza profundas ousam fazer frente ao bem, negando o Criador e o amor, mesmo esses irão germinar. Chegará o tempo em que perceberão que o mal, a revolta, a vingança, não lhes traz felicidade alguma. Chegará o tempo em que, regados pelas chuvas contínuas do amor dos que estão ao seu lado, render-se-ão ao bem renovador. Cada um tem seu tempo. Cada um desperta quando está preparado para despertar. Porém, recordemos que as sementes ocultas estão lá, aguardando ansiosamente o momento de sair da terra árida, aguardando o instante de respirar o ar puro de uma nova vida. Todos temos jeito. Todos somos deuses potenciais. Deus nos fez todos assim, sem exceção. Quem escolhe o momento de desabrochar somos nós. Chegará o tempo em que veremos o deserto do planeta Terra, ainda tão sofrido, tão seco, florescente por completo. Seremos nós, espíritos bons, que modificaremos a paisagem deste planeta, passando a chamá-lo de Terra Florida. Hotéis de gelo. Você abre seus olhos e enxerga a luz suave e difusa da fibra óptica e do amanhecer. O gelo circunda você. Parte dele entalhado em forma de móveis e esculturas. Parte na forma de blocos maciços que compõem as paredes, o teto e até mesmo o piso. Apesar da beleza do quarto, porém, é hora de levantar. Afinal, a temperatura do seu cômodo é de -5 a -8 graus Celsius, e você acabou de passar a noite em um saco de dormir sobre uma base de gelo. Esta é parte da experiência pela qual muitos passam quando se hospedam nos chamados hotéis de gelo. São edificações inteiras,
com quartos, salas, recepção, salões, restaurantes, construídas apenas com blocos de gelo. Anualmente, em algumas regiões do planeta, essas obras incomparáveis da engenharia moderna são edificadas para receber hóspedes de todo o mundo. São usualmente construídas ao lado de grandes rios, onde é possível se obter água, congelá-la e cortar em grandes blocos de gelo, levando-os ao local da construção. Além de engenheiros especializados, são convidados sempre escultores, artistas de várias regiões do globo, que trabalham no acabamento de cada quarto. Porém, o mais intrigante de tudo é que esses iglus de luxo permanecem em pé, funcionando, apenas por 4 ou 5 meses cada ano. Depois desse tempo, eles literalmente viram água, derretem, voltam a ser rio. Por mais que os engenheiros e artistas que participam da construção desejem se apegar à sua obra de arte, não podem, pois sua criação dura pouco tempo. Isso não os desestimula de forma alguma. Ano após ano, estão lá, construindo um hotel diferente, sempre com o máximo de capricho e beleza possíveis. Será que a vida na Terra não é como se viver num hotel de gelo? Usufruímos das coisas, mas elas não nos pertencem. Elas voltam para o rio da vida quando retornamos ao mundo espiritual. Desse modo, o que ganhamos ao erguer nossos edifícios na Terra, ao fazer conquistas materiais, não são os bens propriamente ditos, mas sim as edificações na alma. O prêmio por anos de trabalho honesto, dedicado e sério não são imóveis, ações, veículos. É a disciplina conquistada, é a inteligência desenvolvida, é a capacidade de gerenciar pessoas, de encontrar soluções para problemas com maior facilidade. Esses, sim, são alguns bens do espírito que não perdemos, que não derretem após o inverno. É importante ter objetivos relacionados à matéria, certamente. Temos como missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Contudo, é imprescindível que não nos apeguemos às coisas, perdendo o foco de nossas verdadeiras metas na encarnação. A escultura de gelo pode derreter, se desfazer. Porém, o escultor sai melhor de cada experiência, sai mais maduro e capaz a cada obra esculpida com dedicação. Aí está a verdadeira conquista. Lágrimas, palavras da alma. Muitas vezes na vida vivenciamos situações em que a emoção é tamanha que nos faltam palavras para expressar nossos sentimentos. Podemos considerar as lágrimas como as palavras de nossa alma. Através delas, somos capazes de demonstrar incontáveis sentimentos. As lágrimas, na maioria das situações, escorrem de nossos olhos sem que tenhamos controle sobre elas. Em alguns momentos, elas contam histórias de dores, mas também têm na sua essência algo de belo. Quando elevamos o pensamento, sintonizando com a espiritualidade maior, seja com nosso anjo protetor, com o amado amigo Jesus ou com Deus, sentimos os olhos marejados. Observando a natureza, temos a oportunidade de presenciar alguns espetáculos que ela nos oferece. Emocionamo-nos percebendo a grandeza e a perfeição divina na presença de um pôr do sol, de uma queda d'água ou de um arco-íris. Diante do nascimento de uma criança, somente as lágrimas são capazes de traduzir e qualificar a magnitude desse instante divino. Quando estamos sensíveis,
por vezes carentes de alguma manifestação de afeto, um simples aperto de mão ou um afago carregado de amor é suficiente para provocar nossas lágrimas. Quando deixamos que o som de uma música elevada alcance nosso coração, somos capazes de chorar de emoção, pois sentimos a alma tocada e acariciada por aquela doce e vibrante melodia. Tanto a dor emocional quanto a dor física nos chegam sem pedir licença, ocupando espaço considerável em nossa alma e em nosso corpo. Lágrimas são derramadas pela dor da partida de um ente querido, pela dor da ausência e da saudade, pela dor do erro cometido e do arrependimento. Ao constatarmos a dor do próximo, lágrimas jorram de nossos olhos. Deparamo-nos com tantas carências, tantas necessidades não atendidas, enfermidades, privações e abandono. Cada lágrima derramada tem seu significado. Seja ela vertida pela dor ou pela alegria, nos diz que somos seres movidos pela emoção, capazes de exteriorizar os nossos sentimentos. Demonstra que nos sensibilizamos em momentos simples e efêmeros, indicando que estamos sintonizados com o que há de belo na vida. E quando as lágrimas derramadas forem de dor, façamos com que o motivo que nos comove seja também o mesmo motivo que nos move. Que o movimento seja no sentido da modificação íntima. Que seja impulso para olhar a vida sobre um novo ângulo, para trabalhar em nós mesmos a resignação, a paciência, a esperança, a fé e a confiança em Deus. Levar o amor. Que eu leve o amor. A mim em primeiro lugar. Que eu leve o amor para dentro de mim e que todo auto-ódio se converta em chance, em nova chance. Que eu me dê novas chances de amar de novo, de acertar de novo, de dar ao menos um pequeno passo adiante, afastando-me da estagnação. Onde houver ódio em mim, que eu leve o amor. Não esse amor de plástico, disfarçado de complacência, que mais me engana do que me enobrece. Que seja um amor maduro, que proclama seguro: eu sei quem sou, eu sei quem quero ser. Que eu leve o amor à minha família. Onde houver ódio em minha família, que eu leve o amor. Que eu seja luz, mesmo que pequenina, a iluminar a escuridão dos dias difíceis em meu lar. Que eu leve o amor aos que sofrem em silêncio e não querem falar de suas mazelas. Que minhas preces e meu sorriso os guarde em paz. Que eu leve o amor quando seja ofendido, maltratado, menosprezado, esquecido. Que eu lembre de oferecer a outra face do ensino do Cristo. Que eu leve o amor quando meus filhos sejam ingratos. Que minha ternura não seque tão facilmente. Que eu leve o amor quando meus pais não me compreendam e não sejam os pais que gostaria de ter. Que minha compreensão desperte de seu sono e perceba que eles buscam acertar. Que buscam dar o melhor de si, embora nem sempre tenham êxito. São os pais que preciso. São os pais que me amam. Que eu leve o amor quando o romance esfriar e algumas farpas de gelo me ferirem o coração. São os espinhos da convivência. Não precisam se transformar em ódio se o amor assim desejar. Que eu leve o amor
aos meus inimigos. Que eu leve o amor mesmo a quem não me tem amor. Que eu respeite, que eu compreenda, que eu não me entregue ao ódio tão facilmente. Que eu leve o amor aos que me querem mal, evitando aumentar seu ódio com meu revide, com minha altivez. Que ore por eles, que lhes peça perdão em prece, mesmo muitas vezes não recordando dos equívocos que macularam seus corações. Que lhes mostre que ontem errei, mas que hoje estou diferente, renovado, disposto a reconstruir o que destruí. Que eu leve o amor à minha sociedade. Que eu leve o amor aos que não conheço, mas que fazem parte de meu mundo. Que eu aprenda a chamá-los todos de irmãos. Que eu leve o amor ao mundo, perfumando a terra com bons pensamentos, com otimismo, com alegria. Que eu leve o amor aos viciados em más notícias, aos pessimistas, aos que já se entregaram à derrota. Que meu amor os faça ver a beleza da vida, das leis de Deus, do mundo em progresso gerido por leis de amor maior. Que eu leve o amor aos carentes, do corpo e da alma. Que meu sorriso seja a lembrança de que ainda há tempo para mudar, para transformar. Sou agente transformador. Sou agente iluminador. Sou instrumento da paz no mundo. Que eu leve o amor. Nossas Mães Africanas. Eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Esta é a forma com a qual Maria, a mãe de Jesus, responde ao mensageiro celeste que lhe vem anunciar a concepção da criança. Estranho se posicionar como escrava, quem foi escolhida para ser a excelsa mãe de Jesus. Basta uma pequena reflexão, no entanto, para verificarmos como a expressão está adequada. Recordamos de tantas escravas ao longo da história que se transformaram em auxiliares indispensáveis dos seus senhores. Escravas cujos nomes acabaram associados aos seus próprios senhores. No Brasil, lembramos das escravas africanas que serviram ao homem branco. Muitas delas não somente carregaram o senhorzinho nos braços, mas o alimentaram com o próprio seio. Tornaram-se suas segundas mães, acompanhando-os mesmo depois de crescidos, na formação do novo lar, a atender-lhes os filhos como uma avó. Avó de cor, avó de amor. Amas de leite que, por vezes, tinham seu próprio rebento afastado dos braços, a fim de que sobrasse mais alimento dos seus seios para o filho branco. E por não terem o seu bebê nos braços, por terem a saudade a lhes magoar a alma, por sentirem falta do seu filhinho, drasticamente afastado de seu carinho, dedicavam-se ao filho da alheia carne, o filho do Senhor, o filho da Sinhá. Quem poderá esquecer como essas mães alimentaram não somente o corpo, mas a imaginação e a mente das crianças sob sua guarda? Quantas histórias das suas longínquas terras, das tradições de sua gente povoaram as noites daqueles meninos e meninas atentos, ao redor do fogo no terreiro, ou no aconchego da casa grande ao pé do fogão. Quantos mingaus, cozidos, temperos foram acrescentados ao cardápio diário. Aprendendo a língua de quem as tinha sob seus serviços, introduziram palavras diferentes no vocabulário dos pequenos. E para os acalmar nas noites de medo, elas cantavam as melodias com que foram elas próprias acalentadas em sua infância. E enquanto a saudade as consumia intimamente, também lembravam em versos das riquezas de sua terra natal, de melodias, de danças, de cantorias. Recordavam dos dias de alegria,
quando a liberdade lhes sorria, e o futuro era sonhado nas tardes quentes e nas noites mornas. Escravas mães, mães escravas. Benditas sejam por todos os cuidados dispensados ao homem branco, por sua capacidade de amar o filho alheio. Benditas sejam por sua grandeza, por sua dedicação, pela contribuição à cultura do povo que as escravizou. Que nunca esqueçamos o quanto devemos a essas criaturas, pois se a escravidão as mantinha presas a tarefas determinadas, foi de forma voluntária que entregaram em holocausto ao amor o próprio coração. Nossos Natais. Toda vez que o Natal retorna, cantando hosanas, aciono as lembranças dos natais da minha infância. Na tela do pensamento, repasso imagens daqueles dias vividos no seio da família. Pais, avós, irmãos. Dias tão diversos dos atuais. Dias em que a TV ainda não chegara ao nosso lar, e o que nos ligava ao mundo naquele distante rincão eram as ondas radiofônicas. Recordo que os dias que antecediam o Natal eram de agitação. Minha irmã era muito criativa, e juntas fazíamos a decoração da casa. Laços de fita colorida se mesclavam ao verde de pequenos ramos que retirávamos das árvores do quintal. Os presentes eram escassos, um para cada criança. Éramos 5. No entanto, de forma miraculosa, quando a família adentrava a sala para a troca tão esperada, havia pacotes e mais pacotes. Pacotes coloridos, de tamanhos e formas diversas. Leves, pesados, pequenos, grandes. Era o nosso milagre particular. Tomávamos, minha irmã e eu, de pequenos mimos esquecidos em gavetas e armários. Lavávamos, políamos e providenciávamos embrulhos. O momento da distribuição era de surpresas contínuas. A pessoa tomava do pacote e tentava adivinhar o que continha. Seria um presente de verdade ou uma brincadeira? Por vezes, colocávamos algo minúsculo em caixas de variados tamanhos. E lá ficava um de nós, entre a emoção e a ansiedade de todos, desembrulhando e desembrulhando. No final, havia sempre risos. Às vezes era apenas um seixo liso, colhido em passeio familiar e zelosamente guardado para a ocasião. Ou então, era uma concha sui generis, fruto de uma ida à praia. Um livro emprestado, lido e que retornava dessa forma às mãos do dono. Surpresas e mais surpresas. As crianças participávamos com risos, gritos, exclamações. A figura de Papai Noel jamais adentrou a nossa casa. Desde muito cedo aprendemos que nossos pais e avós faziam grandes sacrifícios para conseguir brindar a cada um de nós com um brinquedo. E nós lhes dávamos lembranças feitas por nós, entre o carinho e a inabilidade de nossas mãos. Depois era a ceia, servida em baixelas de porcelana, especialmente reservadas para dias importantes, como o Natal. Presente de casamento, informava nossa mãe, para atestar da importância de todos aqueles pratos. E bebíamos em copos de cristal, que nos requeriam todo cuidado. Todos brindávamos com guaraná, cujas bolhas, provocando cócegas, mais nos faziam rir. Dias felizes. Natais passados, em que não faltava o momento de oração ao divino aniversariante, o mais importante convidado. Porque, afinal, só se tinha festa porque ele estava aniversariando. Hoje, quando os anos se transformaram em décadas, agradeço a Deus pelos natais de tantas venturas familiares. Agradeço pelos amores que me deram alegrias, tantas e multiplicadas, para recordar. E lhes digo, desejando, ouçam no mundo espiritual, onde se encontram,
Feliz Natal, vovô, vovó, pai, mãe, irmãos queridos da minha alma saudosa. O mundo está acabando. Não é novidade a previsão de que o mundo vai acabar. As culturas milenares ou doutrinas recentes, pregadores de hoje ou profetas do ontem, se fizeram arautos do fim do mundo. Alguns previram explosões e convulsões intensas, avassalando imensas regiões. Outros imaginaram grandes asteroides se chocando com a Terra, convulsionando de tal forma a harmonia do planeta, que a vida humana se tornaria impossível, sendo destruída em sua totalidade. Alguns fanáticos promoveram suicídios coletivos, antecipando a catástrofe, que imaginavam eles se daria brevemente. Não foram poucos aqueles que marcaram data, ano, na exatidão do calendário que se escoava e que teimava em não cumprir a previsão catastrófica. Poucos, porém, se deram conta de que o mundo há muito tempo vem acabando. Onde está o mundo onde as mulheres não tinham direitos sociais? Eram proibidas de votar, não podiam frequentar a escola. Esse mundo acabou, resistindo apenas em alguns rincões de ignorância e miséria moral. Como falar então do mundo onde as cartas levavam meses para encontrar seu destino? Onde as notícias eram poucas e raras, onde sabia-se de pouco e pouco se difundia. Esse mundo também acabou, substituído por um mundo melhor, onde a tecnologia nos aproxima, nos beneficia, coloca luzes nos mais distantes lugares do mundo, minimizando as dores e dificuldades. Analisando assim, é verdade que o mundo está acabando. Não da maneira violenta e definitiva como imaginavam tantos, nem tampouco de forma irreversível e avassaladora como pregaram outros. É natural da evolução humana que o mundo vá se acabando, para que outro mundo se construa, na marcha inevitável do progresso e da melhora. Mesmo a guerra, as grandes catástrofes naturais, os desastres, são previstos nas leis de Deus, para que o progresso ganhe marcha e a melhora se instale para todos. Nesses dias de transição que ora passamos, é urgente que o mundo também se acabe. Mas esse mundo que deve ser extinto é o mundo da violência que palpita dentro de nós. Temos que ajudar a dar fim ao mundo de injustiça, que muitas vezes permitimos que se dê sob os nossos olhos. Devemos colaborar para o fim de um mundo de iniquidades, de desigualdades, de fome e miséria, que ainda se estende por tanta parte e para tantos. É verdadeiramente urgente que esse mundo todo se acabe, e que um novo mundo se inicie em nossa intimidade, e aos poucos possamos colaborar para que nosso planeta ganhe outras paisagens e outros valores. Só assim, dia virá em que olharemos para esses dias que ora se passam, e teremos a certeza de que o mundo acabou, e que no lugar dele, um mundo de paz, harmonia e justiça se instaurou, para nunca mais acabar. Por que se atrasa? Com frequência, o homem no mundo se sente desamparado. Ante os problemas que o afligem, imagina-se só. Angustiado pelas dores que vive, às vezes até duvida da bondade divina. Contudo, apenas os sentidos obscurecidos pela matéria podem explicar esse fenômeno. A espiritualidade superior ensina que junto de cada homem, Deus colocou um espírito de alto gabarito. Durante toda a existência terrena, esse autêntico anjo assiste e ampara o seu tutelado.
ele auxiliou a programar a vida terrena de seu pupilo, ampara-o enquanto encarnado, e mesmo depois no retorno à pátria espiritual. Homem algum está só no mundo. Mesmo quando as afeições terrenas falham ou desertam, esse amigo superior continua presente. Infinitamente amoroso, ele busca se fazer sentir e ouvir. Sua presença sempre pode ser percebida, desde que o tutelado o deseje. Para isso, é preciso asserenar o coração, esquecer um pouco as ardências do mundo e abrir-se às inspirações do alto. É nesse momento que uma voz cheia de ternura pode se fazer ouvir. Por que se atrasa a alma querida? Será por medo que permanece na retaguarda? Acaso receia as dores do amor maior, aquele que esquece de si mesmo? Mas as feridas do amor em estado de pureza são suaves e lucilam a alma. Gradualmente, elas plenificam e tornam luminoso quem as vivencia. Até hoje, ninguém alçou o voo rumo ao céu sem amar de forma incondicional. Por que demora a se libertar das ilusões do mundo? Teme perder suas referências ao vivenciar a renúncia aos próprios interesses? Receia não mais se reconhecer ao eleger para si o jejum das paixões mundanas? Acha que se perdoar de modo incondicional e constante, os outros abusarão de sua boa vontade? Receia mesmo algo perder de relevante ao afrouxar suas defesas? Considera que a entrega ao bem lhe tirará as bases da existência? Entretanto, foi para experienciar o bem que renasceu. Foi com o propósito de amar, amparar, perdoar e viver com pureza que ressurgiu no mundo das formas. Essa voz suave, plena de doçura, incansável em sua dedicação, sempre faz o convite ao progresso. Ela não ataca, não recrimina, apenas convida ao bem. Por ser um amor que seguiu adiante, deseja que seu amado reflita sobre suas opções e o acompanhe rumo ao céu. Quem se dispõe a ouvir essa voz angelical, facilmente o consegue. O próximo passo é segui-la, a fim de não mais retardar a própria felicidade. Pense nisso. Quando os anos dobram. Eu recordo, falava a senhora no círculo de amigas, como eu era. Impetuosa, falava sem pensar. Dizia o que me vinha à cabeça e achava que era dona do mundo. Caprichosa, queria as coisas do meu jeito e gritava e exigia sem parar. Meticulosa, atinha-me a mínimos detalhes. Arrumava o quadro que estivesse 1 milímetro torto na parede. Arrumava o enfeite sobre a mesa. Entrava em casa e meus olhos procuravam algo que estivesse fora do lugar, para eu ter o prazer de colocar no lugar. E reclamar de quem não o colocara exatamente como eu desejava. Meu armário de roupas era impecável. Todas as roupas alinhadas, divididas por estação, por cores. Eu podia procurar uma roupa no escuro e a encontrar. Mas ai de quem ousasse mexer no armário. Eu tinha a capacidade de saber se alguém sequer abrira o armário. E era motivo para uma grande discussão. Tinha os livros em uma grande biblioteca, separados por autor, por assunto. Tudo em absoluta ordem alfabética para facilitar a busca. Naturalmente, ninguém podia tocar nos livros, a não ser que eu apanhasse a obra e a entregasse em mãos. E as recomendações eram inúmeras. Cuidado com a capa, não amasse, lave bem as mãos antes de abrir o livro. Sim, eu era assim. Nada do que qualquer pessoa fizesse era suficientemente bom para mim.
Eu fazia a limpeza da casa porque ninguém fazia como eu. E consumia as horas em ordenar, alinhar, agrupar, ajustar, para tudo ficar sempre impecável, um brinco. O tempo passou e descobri que eu estava errado em muitas coisas. Quando minha irmã partiu bruscamente, levada por um acidente de carro, senti o coração despedaçar. Então, olhando a casa vazia da sua presença, me perguntei de que valia tudo estar em ordem, impecável. Eu daria tudo para que ela estivesse ali e entrasse e bagunçasse os meus livros, a minha louça, as minhas coisas. Queria vê-la abrir meu armário e escolher uma roupa para vestir, retirando da ordem tanta coisa que estava ali, parada, sem uso. Depois partiu meu irmão, minha mãe. Um a um, eles se foram. E a cada partida, eu fui descobrindo que o bom é se ter a casa para as pessoas entrarem e se sentirem bem, viverem sem serem sufocadas. Descobri que mais importante do que tudo, aquelas presenças, agora ausentes, é que davam mesmo sentido à minha vida. E então eu mudei. Ainda gosto sim das coisas arrumadas, em ordem, mas sem exageros. Meus sobrinhos entram em minha casa e brincam, e pulam, sentindo-se à vontade. Sento-me com eles no chão para folhear os livros, ler histórias, olhar gravuras. E enquanto lemos, comemos pipoca, chocolate, tomamos suco. Como é bom saborear histórias com alguém ávido de curiosidade, mesmo que tenha os dedinhos sujos de chocolate ou engordurados pela pipoca. Meu armário de roupa já não anda tão intocável assim. As sobrinhas adoram procurar algo diferente para usar, nem que seja para o baile e a fantasia com suas amigas. Aprendi a aceitar o trabalho alheio e respeitá-lo, agradecendo. As horas que passaria encerando, limpando, lustrando, lavando, eu dedico às crianças, aos jovens, aos meus amores. Sim, eu mudei muito. A vida me ensinou. Pena que eu tenha precisado receber tantos recados de perdas para poder aprender. Poderia ter sido muito mais feliz desde há muito tempo. Agradeço a Deus, no entanto, ter acordado a tempo de ainda desfrutar muitas alegrias na terra. Sinceramente, espero que nenhuma de vocês precise passar por isso para aprender. Que eu leve. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Francisco de Assis, instrumento da paz do Cristo na terra, traz em sua conhecida Oração da Paz uma proposta de vida inigualável. O poeta da Úmbria apresenta a mais bela estratégia de autotransformação inspirada na verdade cristã. Ele se coloca como um instrumento da paz, isto é, alguém que com sua modificação moral modifica o ambiente onde está. Alguém que deixa fluir a paz de Deus na terra, que não se coloca como obstáculo da verdade, do amor, do bem, mas como servo humílimo de todos eles. A paz do Cristo, que é também a paz do Criador, se derrama igualmente para todas as criaturas no mundo. Porém, poucos são os que a deixam florir no mundo. Francesco Bernardoni foi um desses que permitiu que a paz do alto jorrasse em seu coração e, por consequência, em todos os que estiveram ao seu lado. Pacificador por excelência,
viveu a mensagem de Jesus da outra face e a disseminou com perfeição. Em sua oração da paz, transmite essa ideia por diversas vezes, mostrando primeiro o comportamento enfermo e logo em seguida a receita de sua cura permanente. Porém, o mais importante não está na simples demonstração desses extremos, ódio, amor, ofensa, perdão, mas na sua disposição para levar, ele mesmo, o remédio necessário para a extinção da doença. Todas as grandes almas que passaram pela face da terra e modificaram as paragens do globo para melhor, apresentaram esta autoproposta. Foram instrumentos da paz. Como trazer a proposição de Francisco de Assis para nossas vidas? Será que em nossa esfera de atuação, na intimidade da alma, na família, na sociedade, não podemos nos tornar também instrumentos da paz? Talvez não como um Francisco, um Gandhi, uma Madre Teresa, mas um instrumento da paz já podemos ser certamente. E por que não como um dos grandes? Tudo é possível para aquele que deseja, que faz acontecer, que se coloca na direção do bem. Elabore um plano. Pense de que forma você pode ser um instrumento da paz ao seu redor. Sorria, seja gentil, ame, semeie fraternidade onde quer que esteja. Deixe fluir a paz do alto em sua existência. Não permita que a acomodação, a raiva, o desânimo sejam obstáculos para sua instalação no planeta. Mude, pois mudando você, você muda o mundo. Onde houver trevas, que possamos levar a luz, sempre. Sobre a duração de um arco-íris. Se um arco-íris dura mais do que 15 minutos, não o olhamos mais. A constatação é do filósofo alemão Goethe e representa muito do que vai na alma humana nestes dias. Nós, da geração do imediato, do prático, do instantâneo, acabamos tendo dificuldade em nos demorarmos em qualquer experiência que seja, mesmo que prazerosa. Por que será que muitos de nós acostumamos com a beleza e então deixamos de contemplá-la? Por que será que muitos nos habituamos com as coisas boas que temos na vida e deixamos de valorizá-las? Alguns não observamos mais as estrelas como se depois de algum tempo perdessem sua grandiosidade, seu mistério e deixassem de ser interessantes. Alguns esquecemos de olhar o pôr do sol. Afinal, ele acontece todo dia e talvez não nos surpreenda mais. Outros deixamos de admirar a esposa, o marido, os filhos, como se esses arco-íris que temos ao nosso lado perdessem suas cores ao longo da convivência. Alguns ainda deixam de se deslumbrar com a própria existência após alguns anos de luta, esquecendo que cada dia é um novo milagre, uma nova chance, um novo arco celeste multicolor. De tão focados no trabalho e nas questões práticas da vida cotidiana que aprendemos a ser, acabamos nos tornando grandes distraídos. Sim, distraídos no sentido de esquecidos, pouco atenciosos no que diz respeito às questões mais importantes da existência. Por isso, em alguns momentos na vida, precisamos parar tudo. Parar até de pensar tantas coisas ao mesmo tempo. As técnicas de meditação nos ensinam sobre esse valioso hábito. Limpar a mente. Pensar numa coisa de cada vez. Pensar em algo por muito tempo, sem deixar que a mente fique pulando de galho em galho. Precisamos aprender a observar cada arco-íris até o fim, saboreando esses instantes de maravilhosa beleza, sem deixar que passem assim
correndo ou tão rápido, como dizemos popularmente. A pressa não é apenas inimiga da perfeição, mas também da alegria, do deleite e das emoções verdadeiras. Pare e observe. Pare e observe algo simples, mas fascinante, como a disposição dos galhos numa grande árvore. Imagine quantos seres têm sua moradia ali, escondidos, mas vivos e atuantes no ecossistema. Pare e observe uma porção de água qualquer, um pequeno lago, uma poça ou até mesmo a água dentro de um copo. Perceba o comportamento dela quando se gera alguma vibração. Note a forma das ondas. Coloque a ponta de um dos dedos e sinta a temperatura, a forma com que ela o envolve. Pare e observe uma criança dormindo. Acompanhe a calma da respiração, a paz de sua expressão, a beleza dos traços. Pare e observe a vida, os dias, as pessoas. Pare e observe o amor, onde quer que esteja. Nossa alma se acalma, ganha forças e se aproxima do Criador, sem esforço, sem intenção. Pare e observe. Uma incrível história de amor. Quando a madrugada se entrega aos braços do dia e toda a grandiosidade de um nascer do sol torna a acontecer, recebemos outra vez a mensagem de que Deus nos ama. Ele borda caprichosamente as campinas de flores miúdas e planta floreiras exuberantes nas encostas dos morros, para que em nossas andanças possamos descansar os olhos, extasiando-nos de prazer. Ele trança com delicadeza os ramos da parasita na galharia abundante da árvore envelhecida e escolhe lugares seguros entre os galhos para que os pássaros possam construir seus ninhos. O evangelista afirmou que ele é amor. E porque o amor não se satisfaz senão amando intensamente, Deus criou para os seus filhos um lugar de intensas belezas, a fim de que pudessem debelar o cansaço das lutas na sua contemplação. Por isso, idealizou para as noites um extraordinário sistema de iluminação, sofisticado e único, onde abundam sóis de variadas grandezas, de brilhos e cores diversificadas, dispersos no espaço, a distâncias fabulosas uns dos outros, brilhando todos. Para o encanto dos ouvidos humanos, concedeu vozes às cachoeiras, a fim de que se unissem ao cantarolar dos riachos e das fontes, criando harmonias. Na garganta dos pássaros, dispôs instrumentos sonoros, para que, abrindo os bicos, fizessem vibrar suas gargantas, compondo sinfonias em pleno palco da natureza. Para atender à fome dos homens, ele criou um mercado inigualável, abundante, diferente em cada recanto do globo. Para os homens altos, colocou frutos saborosos, pendentes de ramos. E para as crianças, esparramou-os em plantas rasteiras, estimulando a uns e outras se servirem de ambos, no compasso da ajuda mútua e da fraternidade. Em sua perfeição, Deus estabeleceu a noite e o dia, as alternâncias de frio e calor, as alegrias do sol e as lágrimas das chuvas. Deu ao homem as mais amplas possibilidades de engenhosidade, a fim de que ele vencesse a gravidade e se lançasse ao espaço, descobrindo a grandeza do universo e a pequenez do seu próprio lar. Também condições para que descesse às profundezas dos oceanos, das grutas e cavernas, para descobrir a infinidade das formas de vida. Analista dos sistemas mais complexos, Deus teve o cuidado de criar a maquinaria humana de tal forma aprimorada que pode realizar coisas inimagináveis.
Da mesma forma que se agiganta na expressão da arte, da dança, tem a capacidade de se adaptar às situações mais adversas e sobreviver. Enfim, Deus ama de tal forma as suas criaturas que, sem lhes cobrar nada, lhes fornece o mais extraordinário plano de saúde. Um plano de saúde sem carência, sem restrições, sem cotas específicas de utilização. Um plano de saúde que lhes garante vida inesgotável pelos séculos dos séculos. Um extraordinário legado que se chama imortalidade. Deus te ama e tu percebes. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. Você é insubstituível. Quantas vezes você já ouviu a frase "ninguém é insubstituível"? Pensando bem, ninguém é insubstituível, no sentido de que todos os seres humanos somos transitórios. Hoje estamos aqui e amanhã poderemos não mais estar. E a qualquer momento poderemos ser substituídos no cargo que ocupamos, na realização da tarefa que nos devotamos. E essa é uma realidade de muitas instituições, onde as pessoas são descartadas por qualquer motivo ou motivo algum. Contudo, ao se repensar bem a frase, percebemos que ela é inverídica sob variados aspectos. Basta se faça um passeio pela história da humanidade, e logo descobriremos pessoas que fizeram a grande diferença no mundo. No campo da arte, recordemos de Beethoven. Ele morreu em 1827. Quem o substituiu? Embora tantos músicos depois dele, ninguém compôs sinfonias como ele o fez. Nunca mais houve outra sonata ao luar. Ele foi único. E ouvindo as suas sonatas, seus concertos, quem recorda que ele era surdo? Único e insubstituível também foi Gandhi, o líder pacifista e principal personalidade da independência da Índia. Quem ensinou a não violência como ele o fez? Quem, depois dele, liderou uma marcha para o mar por mais de 320 quilômetros para protestar contra um imposto? Quem conseguiu a independência de um país da forma que ele o fez? E que se falar de Martin Luther King Jr.? Depois dele, alguém teve um sonho que custasse a própria vida? Um sonho em que os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos proprietários de escravos se sentassem à mesa da fraternidade. Um sonho de que os homens não fossem julgados pela cor da sua pele, mas pela qualidade do seu caráter. Ele morreu em 1968. Quem o substituiu? Quem substituiu Madre Teresa de Calcutá com seu amor, seu bom senso, sua capacidade de entender a necessitada alma humana? Quem substituirá o colo de mãe ao filho pequeno? Quem poderá substituir o abraço da amada que partiu, do filho, do esposo que realizou a grande viagem? Tudo isso nos leva a pensar que cada pessoa tem um talento especial, uma forma de ser particular, e com isso, marca sua passagem por onde passa. Outros virão e tomarão seu lugar, realizarão suas tarefas, dispensarão amor, farão discursos importantes, mas ninguém como ela mesma.
Um órfão encontrará amparo e ternura em amorosos braços. O esposo poderá tornar a se casar, mas nunca será uma substituição. A outra pessoa tem outros valores, outros talentos, outra forma de ser. Pensemos, pois, que de verdade, cada um de nós, onde está, com quem está, é insubstituível. O que cada um de nós realiza, a ternura que oferece, a amizade que dispensa, o carinho que exprime, é único. Isso porque somos criação divina inigualável. Criados à imagem e semelhança do Criador, com nuances especiais, conquistadas ao longo das eras, e que se expressam no sentir, no agir, no falar. Pensemos nisso e em nossa vida valorizemos mais as qualidades dos amigos, familiares, colegas, conhecidos, tendo em mente que cada um deles é insubstituível. E valorizemo-nos, porque também somos insubstituíveis no coração das pessoas e no mundo.